Olá de novo. A gente já falou de operações a termo, também conhecidas como forward. A gente já falou de opções, dos vários tipos de opções que a gente tem, das operações que a gente pode fazer com elas. E agora a gente vai para o terceiro tipo de derivativo, que é o contrato futuro, que também é um dos mais conhecidos junto com as opções. E o que é um contrato futuro? Ele se assimila com a operação a termo em vários aspectos, né? Então, o principal deles é que os contratos futuros normalmente também ditam a venda de um commodity no futuro, né? Só que uma importante diferença da operação a termo e do contrato futuro é que os contratos futuros são negociados em bolsa, porque eles são padronizados. Então, é uma operação garantida pela bolsa, né, com um risco de contraparte extremamente baixo, padronizado, com muito mais liquidez. Então, você pode comprar e sair de um contrato futuro muito mais rápido que uma operação a termo, sendo que na operação a termo, às vezes, você nem consegue sair dessa operação. Tá? Então, o contrato futuro ele se assimila também nesse aspecto de mercado com as opções, do fato de ter liquidez, né? Mas no fato da operação em si, ele se assimila com a operação a termo. E para que serve o contrato futuro? Para que é utilizado? Então, ele é muito usado para commodity, mas ele também pode ser usado para índice de renda fixa, índice de ações. Então, você pode usar contrato futuro para se defender de uma queda da bolsa de valores como um todo. Você pode usar contrato futuro para se beneficiar do aumento do preço da safra de café. Você pode usar contrato futuro para especular no dólar. Então, você acha que o dólar vai subir, você compra ou entra vendido no contrato futuro. É bastante simples com o contrato futuro você apostar na alta ou na queda de um ativo de maneira bastante simples, bastante líquida e com risco de contraparte bastante baixo. E é por isso que é um dos derivativos, se não o mais utilizado da Bolsa de Valores. Tá? Então, indo direto para o exemplo do contrato futuro, para deixar um pouquinho mais palpável, né? Vamos para o caso do José. Então, o José ele é um produtor de petróleo. E como o petróleo é um ativo de alta volatilidade, então ele produz petróleo, faz a extração e vende o barril de petróleo. Ele não gosta da oscilação que tem no barril. Ele é produtor, ele não é especulador do mercado financeiro. Ele só quer saber por quanto ele vai vender o barril de petróleo dele depois que ele estiver pronto, né? Então, por isso o José ele vai à Bolsa de Valores e vende um contrato futuro de barril de petróleo ao preço de $25. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando assim, olha, quem quiser o meu barril de petróleo na data X vai pagar $25 o barril. E vendo 10 contratos, né, 10 barris. Dessa maneira, ele está hedgeando a produção de petróleo. Então, como eu falei, hedge não é só no mercado financeiro. Você pode usar o hedge para proteção de qualquer coisa, né? Então, um seguro de um carro é um hedge, né? Então, ele está hedgeando a produção de petróleo dele, a saúde financeira da empresa dele. Então, o ativo, esse barril de petróleo, ele vai ser entregue ao comprador do contrato em 6 meses. Né? E o José está satisfeito, ele sabe que vai valer $25, então se o barril subir muito, ok, ele deixou de ganhar, mas se o barril cair muito o preço, ele deixa de perder também, e para ele isso que importa, porque a especialidade dele é produção de petróleo. Tá? Então, vamos agora do outro lado. Você tem a Vanessa, que tem uma empresa que usa esse barril de petróleo para determinado fim, né? Comprou o contrato a $25 e também está satisfeita em receber o produto em 6 meses, porque ela é dona de uma refinaria, né? E seus analistas apontam que pode ter uma queda brusca na produção de petróleo em breve. Ou seja, a oferta de petróleo pode cair muito. A extração vai ter algum problema, ou simplesmente a OPEP vai diminuir a venda de petróleo por algum motivo. E isso leva a uma escassez do produto e faz com que o preço do barril de petróleo aumente muito. Então, para quem está comprando esse contrato, muitas vezes também pode ser por hedge. Então, as duas partes podem estar se hedgeando. A Vanessa, porque tem medo que o preço do barril de petróleo suba muito, né, e ela quer ter esse direito de comprar mais barato, e o José, porque tem medo que o preço caia muito e não consiga vender pelo preço que ele gostaria. Então, o contrato futuro pode ser usado para a proteção das duas partes.
como também pode ser usado para especulação das duas partes. Então pode ser que José não é um produtor, ele só acha que o preço do petróleo vai cair, então ele entra vendido, né? E a Vanessa acha que vai subir, então entra comprada. Basicamente assim que funciona a dinâmica dos contratos. Só que eu falei do caso do José, que é um produtor, e a Vanessa, que é uma refinaria. E se o José não tiver um barril de petróleo, ou se a Vanessa não consegue ter esse barril de petróleo? Então, o que acontece se a Vanessa não puder receber o barril de petróleo? Porque o que ela fez? Ela teve um contrato de barril de petróleo que ela vai receber daqui a 6 meses. Se ela não é uma refinaria, se ela mora num apartamento pequeno em Nova York, em Chicago, em São Paulo, como é que ela vai receber barris de petróleo? Ela não consegue. Então, um caso curioso, típico que aconteceu recentemente na Bolsa de Valores americana foi o seguinte: a oferta de petróleo aumentou tanto e tinha tão pouca gente interessada por causa do coronavírus que o preço do contrato futuro de petróleo começou a cair, do barril de petróleo. E caía, começou a valer $10, depois $5, depois 50 cents. E chegou num momento em que eles começou a valer próximo de zero. Então, o que muitos especuladores do mercado financeiro fizeram? Olha, se o preço do barril de petróleo está zero, ele só pode subir agora, porque eles estão me dando petróleo de graça. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um contrato. E quando ele voltar a subir, eu me desfaço desse contrato. Só que o que aconteceu? A partir do momento em que o contrato ia chegando perto do vencimento, as pessoas que não tinham como receber esse barril de petróleo começaram a ficar assustadas. Ué, o que eu vou fazer com um barril de petróleo? Eu não quero um barril de petróleo. Então, o contrato futuro, ao invés de valer zero, começou a valer negativo. 0,1 cent. Depois, menos 2. Então, o que significa? A pessoa estava pagando para te vender o petróleo. Então, quem de fato era uma refinaria, né, podia receber petróleo, não só receber petróleo de graça, como poderia receber dinheiro e, ao mesmo tempo, ganhar o petróleo. Então, isso que eu falo, o mercado de derivativos ele é muito mais complexo do que parece. Você tem que ter muita atenção aos riscos, porque até coisas que não aconteceram no passado, como o preço de uma commodity ficar negativa, podem acontecer. Né? Então você tem risco de contraparte, risco de mercado, riscos operacionais, risco de custo de estoque do petróleo, risco logístico. Né? Então você tem muita coisa envolvida. Tá? Então muito cuidado. Assim, sempre que você está especulando, você não tem um ativo fim, né? Porque o derivativo ele é derivado do preço de um ativo. Né? Se você não tem esse ativo diretamente, sempre que você não tem esse ativo, o risco relacionado à operação aumenta. Se você é apenas um especulador. E o especulador, muitas vezes, é uma palavra mal vista. Ele está especulando. Mas, na verdade, especular é achar que uma coisa vai acontecer. Então, todo mundo especula. Todo mundo está especulando. Você acha que vai subir, uma empresa vai subir, você acha que vai cair. Isso é uma especulação, não é algo negativo. Tá? Mas quem está apenas especulando e não está usando os derivativos para o fim deles, que é de proteção, de hedge, tem que tomar um cuidado adicional, porque geralmente as perdas podem ser ainda maiores. Tá? Mas eu falei do caso do contrato futuro relacionado ao barril de petróleo. É só o petróleo que tem? Não. Você tem uma infinidade de tipos de contratos futuros que podem ser feitos. Eu quis trazer 2 tipos de contratos que a gente tem na Bolsa Brasileira, quis trazer para o Brasil para deixar um pouquinho mais tangível. O exemplo. Então, você tem um ativo, um contrato negociado na Bolsa de Valores, na B3, chamado OZ1D. O que é o contrato futuro de ouro negociado na B3? Né? Então, basicamente o direito de comprar o ouro, de receber o ouro quando você precisar. Então, como é que funciona o contrato de ouro na Bolsa? Você pode entrar lá, comprar o OZ1D. O OZ1D ele representa 250 gramas de ouro. Então, o seu preço vai oscilando, o preço desse contrato vai oscilando de acordo com o preço da grama do ouro.
né, do grama do ouro. E quanto mais alto o grama, o custo, o preço, mais caro vai ser esse contrato. E qual é a grande vantagem que você tem ao comprar um contrato de ouro? Porque a B3 garante que para cada contrato de 250 gramas de ouro, você tem de fato 250 gramas de ouro físico estocado em algum lugar, que é uma clearing, né, que é garantido pela B3. Então, a partir do momento que você compra um contrato de ouro na bolsa, você tem o direito de, quando você quiser, pedir os 250 gramas de ouro físico. Então, isso é muito legal, porque você de fato está usando a bolsa de valores para comprar um ativo físico. Então, claro, existe o risco de ser uma fraude ou de ter algum problema operacional e você não ter esse ouro. Mas sendo por um órgão, uma empresa tão grande como a bolsa de valores, é muito improvável que isso aconteça. Então, mas é sempre bom lembrar de riscos muito baixos, porque eles ainda existem. Né? Mas quando você compra um contrato futuro de ouro na bolsa, você está praticamente garantindo que você tem 250 gramas de ouro físico. Só que você não quer estocar. Então, esse ouro físico que está sendo estocado por uma outra casa, em algum lugar, algum cofre, ele tem um custinho. Então, os contratos futuros de ouro negociado na bolsa geralmente tem um custo mais alto de custódia do que ações ou outros ativos, por causa desse trabalho todo que a B3 tem que fazer para garantir que quando você quiser seus 250 gramas de ouro, vezes o número de contratos que você tem, você possa ir lá e possa pegar seu ouro físico. Tá? Então é bastante interessante porque o ouro é um ativo muito descorrelacionado com a bolsa. Então, quando você tem crises, como a que aconteceu esse ano, né, do coronavírus, que vem acontecendo, não sabe por mais quanto tempo isso vai se alastrar, o ouro é um ativo seguro que a maioria das pessoas compram em época de crise. Então é um ativo que pode se valorizar muito quando tudo cai. Seria uma maneira de fazer um hedge da sua carteira, seria comprar contrato futuro de ouro. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro alguns dados relacionados ao ouro que podem ser bastante interessantes. E você também tem o contrato futuro de dólar. O que é interessante do contrato futuro de dólar? Diferente do ouro, que você vai pagar 250 gramas de ouro, né? Se for 300 gramas, se for 300 reais o grama de ouro, né? Você está falando aí de 75 mil reais o contrato de 250 gramas. Então, 75 mil reais para comprar um contrato a Z1D. No caso do contrato futuro de dólar, você não paga nada para ter. Então, quando você tem um contrato futuro de dólar, e funciona da mesma maneira o contrato futuro de bolsa, né, de Bovespa, do índice Bovespa, você não paga nada. Então, vamos supor que você comprou um contrato futuro com dólar a 5 reais. O que acontece? A cada ponto que é corrigido desse contrato, então se o dólar começa a subir, você não pagou nada. Aí você entrou comprado. Então, o que significa? Que você está apostando na alta do dólar. Então, a partir do momento que o dólar começa a se valorizar, o seu contrato futuro começa a se valorizar, no final do dia, todo dia tem um ajuste diário. Então, é como se as operações encerrassem e o dólar fechou a 5,10, por exemplo. Né? Você vai receber essa diferença no final do dia. Fecha tudo, quem tinha contrato futuro encerra a posição, né? E quem estava vendido e o dólar subiu, então você não investe nada, você vende um contrato futuro. Entrar vendido, você não precisa ter o contrato. Tá? Você só entra vendido, significa que está apostando na queda. Se o dólar sobe, você no final do dia tem que pagar. Se o dólar cai, você recebe. Então, através de contratos futuros, assim como as opções, você pode ganhar tanto na alta quanto na baixa do mercado. Então, você pode fazer a mesma coisa para o Ibovespa, né? Que você tem o contrato dólar, você tem o contrato do Ibovespa, você tem o contrato mini dólar, que são operações que oscilam um pouco menos, contrato mini Ibovespa, que custam menos a cada ponto que sobe ou desce do Ibovespa ou do dólar, e você pode usar isso. Falar, eu tenho certeza que o dólar vai cair. Entra vendido. E qual é a vantagem? O seu lucro, o percentual pode ser infinito, porque você não pagou nada para ter esse contrato. Então você entra com R$0, né? E se o dólar despenca, você pode ganhar 1 milhão sem ter investido nada.
Só que qual é o ponto negativo? O outro lado, como é que essas operações são garantidas? Você tem que ter uma garantia. Então, normalmente, para o número de contratos que você compra, você tem que ter uma garantia. Vamos supor que você comprou X contratos do Ibovespa, achando que o Ibovespa vai subir. E você tem uma garantia de 100 mil reais. Uma garantia, geralmente, títulos do Tesouro, outros CDBs servem como garantia. Ao longo do dia, você estava comprado na bolsa e o índice começou a cair, e cair, e cair. Chega em algum momento que você já está 80 mil negativo. E você tem 100 mil de garantia. Então, o que acontece? Por enquanto, nada. Né? E aí, ao longo do dia, vai caindo mais, vai caindo mais. E aí você está agora, na sua operação, 100 mil negativo. E você tem 100 mil de garantia. Que são os títulos do Tesouro que você deixou lá na bolsa, na corretora, por exemplo. Nesse momento, o que a corretora vai fazer? Muito provavelmente ela vai zerar a sua posição. Olha, Felipe, você só tem 100 mil de garantia. Como essa operação que está acontecendo agora já está te gerando um prejuízo de 100 mil e você só tem 100 mil de garantia, eu vou zerar a sua posição, ou seja, se você entrou vendido, eu vou comprar o seu contrato futuro, né? Vai ser liquidada a posição. Se você entrou comprado, vai vender no mercado. E eu vou tomar os seus 100 mil reais. Então, muito cuidado, porque às vezes você acha que a bolsa vai subir, né? E você tem uma garantia de 100 mil, de 1 milhão, de 50 mil reais. E aí você entra comprado na bolsa. Mas por algum motivo a bolsa começa a cair muito. E pode ser só uma anomalia de mercado, alguma coisa que não é nem racional. Por algum motivo, se alguma notícia, todo mundo se desesperou e saiu vendendo, né? Se você não tem garantia o suficiente, mesmo que sua previsão esteja certa de que daqui a um mês a bolsa vai subir muito, se você não tem garantia o suficiente, a corretora te zera no meio do caminho e te dá um prejuízo de 100%. E aí o que pode acontecer? Ela te zerou, você teve um prejuízo de 100% e logo depois a bolsa voltou a subir. E o que acontece? Você perdeu tudo, porque você já não estava mais acompanhando essa subida. Agora, você pode acontecer de chegar a 99 mil, a corretora ainda não te zerou, e depois volta a subir e você tem um lucro alto lá na frente. Pode. Mas pode ser que ela te zere no meio do caminho. Então tem uma frase que é muito interessante, que é assim, o mercado pode ficar irracional, né, por muito mais tempo do que você pode ficar inadimplente, ou insolvente. Então, assim, o mercado pode ser irracional, ele se dá esse luxo. Você, se a racionalidade do mercado te pega, a corretora te zera. Então, de novo, contratos futuros, você consegue se alavancar ainda mais do que com opções. Você consegue se alavancar muito, porque você, em vários casos, como no caso do dólar e do Ibovespa, você não paga nada para entrar. Você só fala, eu quero 10 contratos de dólar. Tá? Então, eu vou voltar no ouro, vou dar alguns exemplos aqui, mostrar como é que ele se comportou. E depois eu falo um pouquinho também do contrato de dólar. Então, pessoal, eu abri uma ferramenta aqui para a gente ver como é que o ouro se comportou em diversos momentos. Então, olha só que interessante. Então, pessoal, usando aqui a ferramenta, vamos pegar como é que foi o comportamento do Ibovespa no ano de 2020. Então, vamos pegar aqui do comecinho do ano. A gente pegou o Ibovespa e vamos colocar até 20 de novembro, por exemplo. A gente vê que o retorno acumulado, o Ibovespa subiu um pouquinho em janeiro, né? Na verdade, até chegou a ficar um pouquinho negativo já em janeiro, fevereiro continuou caindo, e em março bateu 45% negativo, lá em 23 de março, e vem se recuperando desde então, chegando aqui em meados de novembro em menos 8%. Quem tinha ouro investido na carteira, então se a gente pegar aqui o ativo OZ1D e comparar com o Ibovespa, olha o que a gente vê. Olha a diferença de rentabilidade do ouro no ano contra o Ibovespa. Quando o Ibovespa tinha caído menos 25, ele estava 25 positivo. Quando o Ibovespa estava em menos 39, ele estava 28.
E o ouro, desde então, subiu muito. Por quê? O ouro é o ativo que sobe quando as pessoas têm medo. Quando tem guerra, quando tem crise, quando tem pandemia. Né? Então, olha só que interessante. No ano, enquanto o Ibovespa está em menos 8, o ouro já subiu quase 60%, sendo um dos ativos que mais se valorizou no mundo. Tá? Então, o ouro é legal porque, como eu falei, você pode fazer um hedge, de certa forma, natural. Você consegue se proteger de momentos de crise se você tiver um ativo diversificado na carteira, um ativo como o ouro ou até como o dólar. Agora, a gente pode pegar em outros períodos. Vamos pegar desde 2003, que foi quando o contrato foi negociado, começou a ser negociado na Bolsa. Desde então, olha que interessante o comportamento. Até 2008, o ouro não subiu muito, subiu 48% em 5 anos, enquanto o Ibovespa tinha subido 425%, um pouquinho antes da crise do subprime. Depois, o ouro subiu pra caramba, né? Dos 40% até os quase 60%, enquanto o Ibovespa caiu seus 300 pontos percentuais. Né? E assim por diante, vai trocando, e aí o ouro subiu de novo em outra crise. Então, desde 2003, o ouro subiu 865%, o Ibovespa 670%. Se você tinha um pouquinho em cada ativo, olha só, no auge da crise aqui, o ouro chegou a bater quase 900% no período, né? Na verdade, passou 951%. Então, se você tinha ouro na carteira, você conseguiu se proteger bem. E a gente pode até focar em períodos, de novo, a gente pode pegar de 2003 até o comecinho, finalzinho de 2017. Então, 31/12/2007. Para ver. Nesse período, o ouro se valorizou bem pouco. 42%, 45%, e Ibovespa 364%. Agora, quem continuou com ouro na carteira, sempre querendo se proteger, né, tendo esse seguro contra as crises, até meados aí de 2008, vamos pegar até 30 de setembro de 2008, vê que teve uma valorização já bem mais forte. Subiu, pode parecer pouco, né, mas a gente pegar só no ano de 2008, a gente vê que teve uma subida significativa frente à Bolsa. Então, o ativo aqui chegou a subir 16% quando a Bolsa estava caindo 24%, 11%, né? A gente pode estender e ver no próximo ano, 2008 inteiro, como é que foi o comportamento. O ouro, 32% contra menos 41% na Bolsa. Então, de novo, mostrou que em períodos de crise, é muito comum que as pessoas procurem ativos de proteção, como o dólar, como o ouro. E se você pega no mais longo prazo ainda, você vê que essa relação volta a se normalizar, com eles tendendo a se cruzar. Então, pegar 31/12 até 2019, né, antes da crise do corona, você vê aí que o ativo subiu bastante no período, mesmo antes da crise subiu ainda mais. Então é interessante porque, de fato, no Brasil, de 2007 até 2019, foi um período bastante ruim para a Bolsa. Porque a gente está falando de 12 anos em que a Bolsa subiu 80% só. E teve uma fuga de capital muito grande para ativos seguros e dolarizados no Brasil. Né? Então, uma maneira de se ter no longo prazo uma diversificação maior é investir em ativos como o ouro. E é possível fazer isso através de um contrato futuro negociado em bolsa, que ao invés de você simplesmente comprar e estocar o ouro na sua casa. E agora, eu já falei do contrato futuro de ouro e como ele funciona. Um ponto negativo do contrato futuro de ouro é que você tem que desembolsar uma grande quantia para comprar aquele contrato. Porque a gente está falando de 250 gramas de ouro e normalmente 250 gramas de ouro é muito caro. No caso do futuro de Bovespa ou do futuro de dólar, não tem o desembolso na compra do contrato. Ele funciona de uma maneira diferente do petróleo, de commodities, diferente do ouro. Né? Então, voltando aqui na tela de novo, olha só, se você entrar no site da B3, o que ele te mostra? Ele fala, olha, o contrato futuro de Bovespa, né, ele é multiplicado pelo valor em reais em cada ponto, sendo cada ponto equivalente a R$1. Então, o que ele quer dizer com essa frase? Se o contrato futuro
está sendo negociado a 100 mil pontos, então o Ibovespa está em 100 mil, por exemplo. E ele passa a valer 100.010, você ganha R$10 por cada contrato que você tiver. Então, assim, você comprou 10 contratos. Certo? Então, você comprou 10 contratos, significa que você está apostando na alta da bolsa. Se a bolsa sobe de 100 mil para 100.010, você ganha R$10 por contrato. Então, nessa operação aqui, você está ganhando R$100. Né? Então, assim, numa oscilação bem pequena da bolsa, você está ganhando R$100 sem ter desembolsado nada. A gente pode ir um pouquinho além e falar assim, não, você comprou um contrato, você não desembolsou nada, comprou 10 contratos também, a bolsa estava 100 mil e ela passou a valer 120 mil. Como é R$1 por ponto, você ganhou 20 mil reais por contrato. Né? Então, se você tinha 10 contratos, nessa operação aqui você ganha 200 mil. Sem ter desembolsado R$1. Então, qual é a grande vantagem do contrato futuro de Ibovespa e de dólar? Que eles funcionam da mesma maneira. Você pode obter o lucro quando a bolsa sobe sem ter gastado nada. Ou o lucro quando o dólar sobe sem ter gastado nada. Ou o lucro com a queda da bolsa. Então, você ao invés de achar que a bolsa ia subir, achava que a bolsa ia cair. Então, ao invés dela subir para 120 mil pontos, ela caiu para 80 mil pontos. E você, ao invés de ter comprado, você entrou vendido. Então, vender não significa, nesse caso, de realmente vender o ativo. Quando você entra vendido, significa, de certa forma, apostar na queda. Então, nesse caso, você apostou na queda da bolsa, a bolsa caiu de 100 mil para 80 mil pontos, você ganhou 20 mil reais por contrato e deu um lucro de 200 mil. Agora, qual é o ponto negativo? Se você entrou comprado e a bolsa caiu de 100 mil para 80 mil, significa que você perdeu 200 mil reais. Então, é um ativo muito volátil que te permite ganhar tanto na alta quanto na baixa. Então, se você acerta que vai subir e entra comprado, você ganha. Se você acerta que vai cair e entra vendido, você também ganha muito dinheiro. Só que o inverso também existe. Se você está errado, ou se tem uma oscilação muito grande, não, por exemplo, a bolsa caiu 200 mil, mas você só tinha 100 mil de garantia. Foi aquele caso que eu falei. Então, na verdade, antes de você ter 100 mil de prejuízo, lá nos 100 mil, a corretora já foi, zerou sua posição. Você perdeu 100%, perdeu tudo. Na verdade, não perdeu 100% porque você não investiu nada, né? Você perdeu mais. Então, da mesma maneira que o lucro pode ser infinito, o prejuízo também pode ser infinito, de acordo com o número de contratos que você tem. Então, quanto mais certeza você tem, mais contratos você compra. Você pode comprar um contrato e ter o lucro de 20 mil, você pode comprar 10 e ter o lucro de 200 mil, você pode comprar 100 contratos e ter o lucro de 2 milhões. Né? O ponto é, você consegue ter grandes movimentações, grandes lucros ou grandes prejuízos sem ter que investir nada. Então, essa é uma grande vantagem do Ibovespa. E isso serve também, você pode ganhar ou perder muito, mas você também pode fazer coisas como proteger a carteira. Então, vamos supor que você comprou a ação da empresa XPTO, comprou a ação da Vale 3 e Petri 4. Você tem essas 3 ações na carteira, XPTO 3 também. E você tem medo que a bolsa caia muito. Só que você acha que essas empresas vão subir. Então você compra essas ações e entra vendido num contrato futuro de Ibovespa. Se a bolsa cair, você pelo menos perde menos. Né? Se as ações sobem, você ganha, mas também ganha menos porque você estava com esse seguro aqui, que é a venda do contrato futuro. E você pode fazer a mesma coisa para dólar. Então existem até fundos de investimento que o que eles fazem? Eles copiam o Ibovespa
através do contrato futuro. Então, o que ele faz? Ele deixa o dinheiro todo num título do Tesouro, que vai lá rentabilizando o CDI, e ao mesmo tempo que está rentabilizando o CDI, ele copia o Ibovespa. Então, ele vai sempre valorizando um pouco mais, né, do que o Ibovespa no período, porque vai ser o rendimento do Ibovespa mais a taxa CDI. Então, o contrato futuro ele é muito diverso. Você pode fazer para proteção, você pode fazer para especulação, você pode fazer para se alavancar. Então, da mesma maneira que com opções você consegue quebrar, com o contrato futuro é ainda mais fácil de quebrar, né? E você pode fazer muita coisa. Fundos cambiais utilizam bastante contrato futuro para copiar a oscilação do dólar, deixam o resto investido. Então, o contrato futuro é muito diverso e tem muitas utilidades, tá? Então, a gente termina a parte de contrato futuro aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o slide de swaps.